Eita, que o negócio ficou estreito agora, hein, irmãs? É isso aí mesmo. Quando a gente fala de coisas espirituais, nós sabemos que o inferno aí se levanta, hein? Mas é porque nós estamos pregando a verdade. Eu não quero que você viva enganado. E eu já quero te fazer essa pergunta aí. Você acredita em signo? Coloca aí na enquete se sim ou não, para gente saber. Se você acreditava, não sei não se você vai continuar acreditando depois dessa ministração. E o crente, ele pode ter signo? Ele pode acreditar nessas coisas? Bom, vamos explicar um pouquinho aqui para vocês. Eu vi uma reportagem no site nextg.com.br do dia 1/11 de 2019, e ele falava o seguinte: de onde surgiu os 12 signos do zodíaco e a história e a teoria por trás do horóscopo. E ele falava o seguinte: pessoas que mostram interesse por esse tema apontam que os signos do zodíaco começou com os egípcios, que o levaram aos babilônios e aos gregos. No entanto, outras pesquisas diferem dessa teoria e indicam que os signos dos zodíacos tiveram a sua origem na Babilônia, por volta do século V a.C. De lá, e graças a Alexandre o Grande, grande fã desse tipo de crenças e reconhecido místico, espalhou-se por toda a Ásia. De babilônios passou à Assíria e aos egípcios. Foi do Egito, de onde acabou por ser espalhado por todo o mundo, e onde se começaram a estabelecer bases da astrologia atual. A palavra zodíaco vem do grego e egípcio, oro no egípcio e escopo no grego, que traduzido significa olhar para Horus, ou que ao mesmo tempo, de acordo com a sua simbologia, olhar o horizonte. Bom, vamos lá. Eles fazem referências, né, os signos ali, a mitologia grega, né? Por exemplo, tá? Áries, o carneiro assim chamado, porque os carneiros constituíam ofertas aos Ares, deus grego da guerra. E cada um dos signos, ele atribui aí uma entrega a um deus grego, né? A mitologia grega. E nessa reportagem, né, que eu li, ele disse que os adeptos da astrologia estão perturbados pelo assunto de um astrólogo americano, Park Candle, que ele disse o seguinte, que denunciou a provável falsidade de todas as previsões feitas por especialistas na área, já que o signo não é realmente como se concebe desde há milhares de anos. Então, já está acontecendo aí uma confusão no meio da astrologia, justamente porque eles estão vendo que nem tudo aquilo que foi pregado é real. Nem tudo aquilo que foi falado tem provas científicas de que realmente, né, essa crendice de que a pessoa que nasce naquele determinado tempo, dentro de um ano, ela tem aquelas características, ela é destinada a viver determinada coisa, e não é assim. Isso é uma crendice, isso é baseado como se diz, as pessoas, né, inventaram esse tipo de coisa. Mitologia, né, são crenças que fazem parte da imaginação do homem. E há uma série de estudos, né, sobre isso. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia condena a prática da magia, irmãos. A Bíblia condena a prática de toda previsão do futuro.
Você já leu na palavra de Deus, lá em 1 Samuel, quando Saul vai consultar ali uma mulher que lê a sorte e fica passando ali uma série de orientações para ele, e isso ofende a soberania de Deus, e Deus o destitui ali do seu cargo de rei de Israel, o primeiro rei de Israel, né? A Bíblia fala também lá em Daniel 4, no versículo 7 e 8, que quando os magos e encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contaram-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. O rei ali teve um sonho, ficou perturbado e na época havia todo tipo de crença, né? Aqueles que acreditavam ali na mitologia e tudo mais, aqueles que eram encantadores, magos, astrólogos, adivinhos, e eles não conseguiram interpretar o sonho do rei. Por isso que há um grande engano no meio dos signos, no meio, né, da astrologia, de querer prever o futuro, de querer interpretar sonhos, de falar que quando você sonha com uma cobra é porque você vai ser traído. Que quando você sonha com formiga, quando você sonha, né, que você está caindo de um barranco. E uma série de interpretações furadas que a gente tem que buscar discernimento na presença de Deus, na palavra de Deus. E a palavra ainda fala lá em Daniel, no capítulo 5, do 7 ao 12, eu não vou ler para você, mas fala que o rei, né, ficou incomodado ao ler uma inscrição que foi colocada pelo Senhor na parede. E ele não sabia o significado, ele também chamou ali aos gritos, diz a Bíblia, ele chamou, né, todos aqueles que trabalhavam ali para ele, pessoas que consultavam o mundo espiritual, pessoas místicas, né, que davam conselhos ao rei e não conseguiram interpretar aquilo. E a palavra fala que a rainha chegou diante do rei e disse para ele: existe um homem em teu reino que possui um espírito dos santos deuses. Na época do seu predecessor, ele verificou, né, e tinha inteligência, sabedoria, e o rei Nabucodonosor teve ali, nomeou ele chefe dos magos. Quem era esse? Daniel, um servo de Deus. Por quê? Quando a pessoa tem dons de Deus, muitas vezes isso é confundido com uma magia, com um poder especial. Mas a Bíblia fala que os dons de Deus, eles são para a edificação do corpo de Cristo. Eles são usados para que a igreja seja edificada. E Daniel estava ali colocado no reino da Babilônia, mas ele continuava sendo um servo de Deus. Ele decidiu não se contaminar com aquelas coisas. Ele orava, ele buscava a revelação da palavra. E diz a Bíblia que Daniel, o rei mandou chamá-lo, e que ele tinha uma inteligência extraordinária, capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e mistérios, e mandou chamar Daniel. E Daniel foi até o rei e trouxe ali a revelação daquilo que estava escrito, qual era a profecia, qual era a palavra do Senhor naquele momento. Todas as vezes que você tiver dúvida do que Deus tem para a tua vida, leia a palavra de Deus. Ore ao Senhor. Busque um direcionamento que venha do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família. Irmãos, essas coisas, elas fazem parte aí, né, de crendices, de coisas que vieram de geração em geração. Você viu, né, que começou lá no Egito. E é verdade, começou lá no Egito. Porque para o homem é muito mais fácil acreditar
naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está tocando, né? O ser humano tem isso, essa idolatria de querer tocar algo. E o mundo espiritual é um grande mistério para o homem natural. Ele não consegue discernir, ele não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, mas o mundo espiritual, ele é real. Nós não podemos ignorar que as coisas acontecem no mundo espiritual. Mas não é uma crendice que vai determinar a minha fé. Eu não preciso acordar e alguém falar que cor de roupa que eu devo usar, né? O que vai acontecer no meu dia? Para isso existe a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia fala que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Agora, lá em Atos 16, a Bíblia fala, né? Lucas diz que os apóstolos estavam pregando a palavra, Paulo e Silas, e havia uma moça naquela cidade que era tomada por um espírito de adivinhação e ganhava dinheiro, ela era uma escrava. E os senhores dela ganhavam dinheiro em cima desse espírito de adivinhação. E aí, Paulo e Silas repreendem. Mas repreenderam ela, depois você pode ler o texto, que ela não falou para eles, olha, saiam daqui, vocês estão atrapalhando o nosso comércio. Ela falou, eis aí homens usados, né, pelo poder de Deus. Eis aí, e encheu a bola deles. E Paulo teve o discernimento, esse espírito de soberba, esse espírito de arrogância não vem do Senhor. E ele repreendeu o espírito na vida daquela moça. O que aconteceu? Ela parou de ser possessa por aquele espírito. E a Bíblia fala que a cidade toda ficou revoltada, né? Porque ganhava-se muito dinheiro em cima das coisas que aquela moça falava. E Paulo e Silas foram açoitados, foram presos. E você conhece a história, eles estavam louvando à meia-noite e as cadeias foram quebradas, o anjo do Senhor abriu a porta, houve salvação na casa do carcereiro. Foi uma noite de milagres, irmãos. Eu só quero te dizer, enquanto você ficar preso a essas coisas daqui da terra, a coisas que são pregadas pelos homens que não tem fundamento nenhum, né? Muitas coisas inventadas aí, e aquilo que muitas vezes é repetido, uma mentira repetida, ela é escutada muitas vezes como uma verdade, só que ela não tem fruto. Aquelas pessoas eram escravas daquele espírito de adivinhação, só que quando a palavra de Deus chegou ali sobre aquela cidade, cadeias foram quebradas. O milagre do Senhor aconteceu ali. A família, né, do carcereiro foi ganha para o Senhor. Eles se batizaram nas águas naquela madrugada. Eles receberam ali Paulo e Silas nas suas casas. Depois, sabe o que aconteceu? Paulo e Silas voltaram ali para a prisão e continuaram ali esperando o julgamento. E eles foram honrados pelo Senhor. Não tenha vergonha de expressar a sua fé ao teu Deus. Muitas vezes o inimigo vai te falar, liga para alguém te dar uma palavra, né? Liga para alguma pessoa que te fale aí uma coisa de Deus. Alguém aí para trazer aí uma adivinhação, né? Liga aí, entra naquele site. E tudo isso é uma grande mentira. É uma grande mentira do inimigo. Porque se você ouvir a voz de Deus, cadeias são quebradas, milagres acontecem. Assim como aconteceu com Paulo e Silas. E é isso que o Senhor quer de você. A palavra de Deus, Jesus disse em Mateus 10, versículo 26. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo de Deus,
saiba que Deus mostra as coisas para você. Ninguém te engana, irmão. Ninguém engana aquele que é servo do Senhor, amém? Então, fique ligado na palavra do Senhor, deixa Deus te mostrar as coisas. Se você está incomodado com alguma situação, é hora de você orar. Não vai atrás, dessas coisas que as pessoas falam. Vá atrás da palavra de Deus. Hoje Deus quer um posicionamento teu. Tem muito cristão que vem para o Senhor com essas coisas místicas. O galinho de arruda. O dólar na carteira para atrair dinheiro. A figuinha, amuletos, coisas assim que vêm da família. Muitas vezes você usa e não sabe nem por que você usa, porque você acha que dá sorte. A tua sorte está na mão do Senhor. Tudo aquilo que está oculto, Ele vai revelar para você, amém? Salmo 16, versículo 5, olha o que diz a palavra. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Você quer saber o seu futuro? Você quer saber o que está preparado para você? O que será do seu amanhã? Confia no Senhor. Confia no Senhor, faz o bem. Deixa Deus te guiar. Ore todos os dias de manhã, antes de começar o teu dia. Consagra Ele ao Senhor. E se você quer saber que cor de roupa você vai usar, pergunte ao Senhor, que roupa eu devo usar hoje, Senhor? Uma roupa que me faça sentir bem. E Deus vai falar para você, você vai sentir paz na roupa que você vai colocar, Senhor, coloca no meu caminho as pessoas certas. Pessoas, Senhor, que vão me abençoar e que eu vou ser canal do Senhor para abençoar essas vidas. Me dá discernimento. É hora de você colocar a sua fé em Deus. É hora de você declarar como salmista: Ele é a tua porção. Não vá atrás de outros deuses. Não vá atrás de tudo isso que o mundo, se solidifica. Uma areia, uma casa sobre a areia, que quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, ela cai, porque não está sobre a rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha, amém? Ele é o nosso Deus, Ele está sobre as nossas vidas, nos guardando, realizando a vontade dEle sobre nós, em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra no teu coração, que o Espírito de Deus tenha falado com você e olha, larga tudo isso de lado e começa a ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque é nele que está o teu futuro, amém? Em nome de Jesus. Se você acreditava, sinto lhe informar, é uma grande mentira. Os próprios astrólogos já estão aí, tendo conflitos entre eles, falando, tudo isso aí que foi pregado, não vingou, é tudo mentira, tá bom? A palavra do Senhor é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Amém? Glória a Deus.